Fala, vascaínos e vascaínas, ligados e ligadas aqui. Querida e amada imprensa vascaína, muito bom dia, boa tarde, boa noite, é muito bom ter você aqui comigo em mais um vídeo do nosso querida e amada imprensa vascaína. Ó, quem puder ajudar aqui o canal, no PX do canal, imprensa vascaína, @gmail.com, qualquer quantia você ajuda aqui o meu canal. Me sigam nas redes sociais, tá? Me sigam no Instagram, me sigam no TikTok, me sigam no Spotify e me sigam também aqui no YouTube, youtube.com/imprensa vascaína. Lembrando que quarta-feira tem Vasco e Paysandu aqui no canal. O jogo vai ser às 7 horas da noite e, é claro, você a partir ali das 6h30 já pode vir aqui pro canal para você acompanhar a nossa live, né, o nosso react. Ó, eu ia tirar minha segunda-feira hoje para descansar, né? Ontem aí foram 2 lives, foram mais de 20 vídeos, né? Durante o domingo de Dia das Mães. Eu falei assim, ó, vou tirar minha segunda-feira para descansar. Mas ontem, depois do jogo do Vasco e Atlético Paranaense, o Lucas Pedrosa, que na minha opinião hoje é o melhor jornalista, né? O melhor setorista do Vasco da Gama, ele trouxe aí várias exclusivas. É um vídeo de 31 minutos, ao qual ele traz uma exclusiva do Vasco aí em relação à venda para o La Máquia. Inclusive fala de um possível rompimento, né? De um possível não, de um rompimento da Sempre Vasco, que é o grupo lá do Pedrinho. Então tudo isso vamos ouvir aqui agora. Hoje é um vídeo mais do que especial sobre essa venda. O Pedrinho quer vender para o La Máquia, só que tem gente dentro do Vasco que não quer vender, e aí essa galera tem que ser revelada, até para ouvir o outro lado também. Por que você não quer que seja vendido? Tem que ter alguma explicação. Então essa galera tem que ser revelado o nome dos que querem vender e dos que não querem que seja vendido. O porquê? Tem que ter esse contraponto também. É sempre bom e importante escutar os dois lados. Então vamos colocar o vídeo aqui. Vou até tirar esse banner aqui. Ó, quem puder ajudar, imprensavascaína@gmail.com. Vascaíno ajuda Vascaíno. Eu aí preciso da sua ajuda. Ó, imagens, canal do Lucas Pedrosa, canal Lucas Pedrosa, né? Eu vou deixar aqui também. Sempre dá o importante dar o crédito aqui. Vamos colocar aqui o vídeo. Ó, sigam lá, tá, gente? Ó, o canal do Pedrosa tá aqui engatilhado, ó. Pedrosa aí traz informações sobre a venda da SAF para Marcos Lamac, ó, já sou inscrito aqui do canal, deixem um like, sempre ativem aqui o sininho de notificação e também seja membro, né, do canal do Pedrosa. Então vamos ver aqui o vídeo na íntegra. Pedrosa traz informações exclusivas sobre a venda da SAF do Vasco para Marcos Lamac. Vamos embora. Deixa indo aí do homem. Grande Pedrosa. Tudo que eu vou falar aqui, a partir desse momento, é conteúdo jornalístico. Espetacular. Não tem opinião, não tem viés, não tem absolutamente nada do que eu penso contido no que eu vou falar aqui. Estou trazendo fatos apurados para você que tem página no Twitter, que tem página no Instagram, Aí, que vai recortar essa live para noticiar. Por favor, coloque o link completo. É isso. Por favor, coloque o vídeo completo. Tudo que eu vou Parabéns, falar aqui Pedrosa. tem uma linha de raciocínio. Foi uma matéria construída com tudo que eu venho apurando há meses. E eu peço para você não sucatear o meu trabalho com cortes tendenciosos ou textos que não resumem e não traduzem tudo que eu vou falar. Tá bom? Então é um pedido de coração. Não vejo problema em você recortar minha live. Não vejo problema em você colocar minha notícia. Só faça de forma correta. Porque Parabéns, senão Pedrosa. eu vou denunciar e o vídeo vai cair. Tá bom? Então vamos lá. Boa, Pedrosa. Parabéns. Hoje, Vamos lá, hein? o Vasco está mais próximo do que nunca de assinar o memorando de entendimento entre o Cruz Maltino e o Marcos Faria Lamáquia, o fundo investidor que quer comprar o Vasco.
Por que eu digo isso? Porque o negócio está acelerado. O contrato está praticamente feito. Na próxima semana, na terça-feira, deve ter uma reunião, inclusive, com o Vasco e o fundo do Marcos Varela Macchia em São Paulo, para ajustar os últimos detalhes contratuais. E ainda essa semana, ou no mais tardar na próxima, a tendência é que esse memorando de entendimento seja assinado. Quais são os próximos passos, Pedrosa? A partir do momento que o memorando de entendimento vai ser assinado, o Vasco vai apresentar à Assembleia, ao Conselho, dar publicidade aos sócios, Aí aos tem aquela conselheiros, votação, para né? que aí sim seja aprovado nesse Conselho e o trâmite da venda aconteça. Porém, apesar disso, hoje há um racha dentro do Vasco. Isso é muito importante que ele vai falar agora, né? Desse racha entre a Sempre Vasco, tá? E pelo que eu li hoje aí, o Pedrinho está... Isso o Pedrosa não trouxe, tá? Foram outras informações que eu pude ler e apurar. Que o Pedrinho aí está enojado com a política interna do Vasco da Gama. Principalmente dentro da Sempre Vasco, que é o grupo liderado pelo Pedrinho, que é o grupo que disputa as eleições do Vasco já há muito tempo, desde 2014, que é o grupo que em algum momento foi do Júlio Brandt e que tem pares hoje dentro da diretoria com a eleição do Pedrinho e depois, principalmente, que o Pedrinho assumiu o Vasco. Vou ler aqui os tópicos que eu separei para que eu possa ser assertivo em relação a isso. O problema ele começa quando tem um incômodo de parte do grupo por conta de uma comissão de investigação em relação à venda do Vasco para 777. Essa comissão de investigação que todo vascaíno deve ter ciência, ela é uma investigação para poder apurar tudo o que aconteceu no momento em que o Vasco foi vendido para 777. É uma movimentação em que você tem um escritório à parte, que não é do Vasco, e que o Pedrinho deu total autonomia para esse escritório vasculhar e rever tudo o que foi feito na venda do Vasco no contrato com a 777. Entre os nomes investigados, há alguns ex-componentes desse grupo, da Sempre Vasco, e há alguns ainda componentes desse grupo da Sempre Vasco também, que estão envolvidos nesse sentido. Então, essa investigação do que aconteceu na venda da 777, da venda do Vasco para 777, em que alguns componentes desse grupo estiveram envolvidos de alguma maneira e que o Pedrinho resolveu dar total apoio para a investigação desse escritório sem se meter, incomodou alguns componentes. E aí, a pergunta que não quer calar, parabéns ao Pedrinho, primeiramente. E segundo, por que essa galera da Sempre Vasco está irritada com o Pedrinho? Depois de algo que ele está fazendo de maneira correta, que é investigar o que a 777 fez com o clube. Parabéns ao Pedrinho, tá? Eu não tinha ciência dessa investigação. Parabéns ao Pedrinho. E volto a repetir aqui, esses nomes precisam ser divulgados. Precisam ser falados. Essa é a minha opinião. Vamos continuar aqui assistindo. Até então, era o início da crise. O Vasco da Gama, além da proposta recebida do Marcos Varela Macchia, desse grupo, desse fundo de investidor, teve vários outros interessados na compra da SAF do Vasco. Um deles chegou a assinar a NDA, chegou a trocar documentos para poder saber do Vasco e tudo mais. E é um grupo brasileiro, porém, nunca fez proposta. Assinou NDA, assinou alguns documentos. O que é o NDA? É aquele documento que as empresas fazem para poder entender o panorama financeiro do Vasco. Esse grupo nunca formalizou a proposta. O único grupo que, de fato, formalizou a proposta desde dezembro para o Vasco da Gama é o grupo do Marcos Varela Macchia. Então, o grupo do Marcos Varela Macchia, se você for pegar todo esse tempo em que se fala em venda de SAF, foi o único que chegou e falou: eu vou comprar. A proposta está feita.
o documento está aqui. Eu vou comprar. E esse grupo, óbvio, além de você estar falando de um grupo que tem 30 bilhões de reais rastreáveis, e o que eu quero dizer com isso? Você não vai achar empresa fantasma, você não vai achar falta de credibilidade. Para quem não sabe, o Marcos Varela Máquia é filho do Zé Lamáquia, que é o dono da Crefisa, e também da herdeiro da Júnia, que é uma filha de um banqueiro, Aloysio, que foi o responsável, inclusive, por vender o Banco Real, Real ABN. Ou seja, a gente está falando de muita grana. É um grupo consolidado aqui dentro do Brasil, é um grupo que tem dinheiro, e não só que tem dinheiro, mas em toda a conversa com o Vasco, em todas as conversas com o Pedrinho, sempre se mostrou respeitoso, não só com o clube, e querendo resolver a vida do Vasco. Uma coisa aqui que o Pedro Gosa trouxe aqui é muito importante, né? Do dinheiro que o Lamáquia tem, 30 bilhões, e dinheiro rastreável, que a gente sabe da onde tem, que da onde está. Porque a 777 é aquele folclore, né? A gente foi impactado de início. Tá vindo uma empresa aí, vai investir no Vasco, mas a gente não sabia ao certo da onde saía esse dinheiro. Agora o Lamarck a gente conhece, família dele, o pai, onde está o dinheiro. Então nos dá até mais essa confiança para que ele acerte com o Vasco da Gama. E isso que o Pedrosa trouxe também é muito importante, né? Desse respeito dele, da família dele com o Vasco da Gama. Querendo resolver a dívida do Vasco, querendo resolver essa tristeza que o vascaíno vem vivendo nos últimos anos. O Pedrinho não só prefere o Marcos Varela Máquia por tudo isso que eu disse, mas é um cara que está fazendo de tudo para poder fazer a venda do Vasco. Se alguém ainda tinha alguma dúvida em relação ao Pedrinho querer vender o Vasco, desculpa. É uma completa viagem se vocês acham que o Pedrinho não quer vender o Vasco. Parabéns, Pedrinho. Parabéns. Esse não só é o grupo e o fundo preferido, como foi o único que realmente fez a proposta. Então, quando eu falo sobre 30 bi totalmente rastreáveis, a gente está falando de um grupo que realmente tem grana. Então, a discussão ela passa de uma fraude como foi a 777, e tudo isso, gente, está sendo feito com escritórios terceirizados, que são escritórios que não têm opinião, que são isentos, para poder ter segurança jurídica. E aí, dentro desse grupo da Sempre Vasco, você tem um racha. Primeiro, com a questão da comissão, da investigação da 777, e depois com uma parte desse grupo querendo um fundo que não fez proposta. Enquanto o Pedrinho quer o Marcos Varela Máquia, que é esse grupo que já fez a proposta. Então, para entender, né, esse racha, que me preocupa demais, tá? Esse racha aí da Sempre Vasco, uma parte está irritada com o Pedrinho por conta aí dessa empresa, dessa investigação, com membros da Sempre Vasco que estão até hoje na diretoria do Vasco e outros que já saíram. E uma outra parte está irritada porque não quer o Lamáquia, quer esperar e quer jogar. Isso não é o Pedro Gosa que está falando, eu que andei lendo hoje, que quer jogar para 2027 essa questão da SAF. E o Pedrinho quer resolver o quanto antes. Pedrinho, você tem um papel e a caneta na mão. Só você pode decidir os rumos do Vasco. E eu tô com você. Eu tô com você. Tá bom? Todas essas conversas que aconteceram com o grupo do Marcos Varela Máquia foram dadas também as transparências necessárias para esse grupo. A maioria das coisas que aconteciam nas conversas eram faladas por ali. E aí, eu fui a São Paulo na semana passada e eu fui gravar um conteúdo lá da Casa TV. E vocês sabem que eu já liguei, inclusive, para o José Lamáquia, lá em dezembro, quando eu dei a exclusiva, para poder perguntar sobre o filho, para poder perguntar se o interesse realmente era real. E eu lembro até hoje, eu lembro como se fosse ontem, inclusive. Foi no meu Natal. Eu larguei o meu Natal com a minha família,
para ligar para o Zé Lamáquia, para confirmar a informação, para ouvir o lado deles, e a gente confirmou a informação. Eu apuro também com as fontes ligadas ao grupo do fundo do Marcos Faria Lamáquia. E o que eu tenho ouvido há muitos meses ainda não chegava a ser algo concreto em relação ao contrato. Ainda estava sendo formalizado, o papo era o mesmo dos dois lados. Estamos discutindo detalhes. O fato é o seguinte, gente. Como eu fui a São Paulo na semana passada, eu tive a oportunidade de conversar com algumas fontes, de conversar com algumas pessoas. E a situação é a seguinte. Hoje, o primeiro pote da compra vai ser direcionado para o futebol. Importante. Você vai ter um valor e esse valor vai ser para comprar o futebol. 90%. O segundo pote é um valor para pagar o fluxo. O que é o fluxo? Digamos que hoje o fluxo do Vasco anual é de 700 milhões de reais, sendo que o faturamento do Vasco é de 300, 400. Muito baixo, né? O que está faltando Faturamento desse fluxo vai ser do bolso deles. Caramba. Pelos próximos anos. Vai ser do Marcos Faria Lamáquia e do seu fundo. Algo em torno aí de 400 milhões, né? Para que o Vasco possa andar com as suas próprias pernas, né? Tem um faturamento ali de 300 milhões. Para ter um fluxo legal, 700, 800. O resto aí, a diferença, né? Será paga pelo Marcos Lamáquia e o seu fundo. Ele assume o fluxo. Esse é o pote 2. E quando você assume o fluxo de um clube como o Vasco da Gama, você já vai ter um gasto enorme. Verdade. Porque o Vasco hoje, para qualquer pessoa que quiser ver o balanço do Vasco da Gama, não é sustentável pelas próprias pernas. Infelizmente. Até o fim de 2027, o Vasco tem que pagar cerca de 500 milhões de reais em dívida. E a gente está falando isso por quê? Porque o Vasco hoje está em RJ, então você não tem penhora. Você não tem o fluxo de caixa comprometido. Você só consegue ter um fluxo de caixa decente quando você tem dinheiro novo entrando. E a proposta está clara que tem o dinheiro, que é o pote 1, para comprar o futebol, tem o dinheiro, que é o pote 2, para poder assumir o fluxo, e ainda vou além. Tem mais 2 potes. Um pote é para reformar o CT do Vasco e ouvir da fonte que eu falei aqui o seguinte: a ideia do fundo é fazer o CT mais moderno da América do Sul. Isso é excelente. Que vai custar entre 100 a 120 milhões de reais. Isso é maravilhoso. O Vasco, inclusive... E eu falo muito isso aqui, e o Pedrosa também fala muito isso também, né? Que CT ganha campeonato. Você ter um ambiente estruturado ganha campeonato. É muito legal isso do Marcos Lamáquia. Fazer esse investimento no CT do Vasco da Gama. CT, Centro de Treinamento Estruturado, ganha título. Já contratou um arquiteto que fez o CT do Red Bull Bragantino para poder olhar o CT Moacir Barbosa e reformar o CT Moacir Barbosa. Hoje eu tive a oportunidade de estar lá, inclusive, na quinta-feira eu fui no CT e já é outra cara. Já é algo bom. Já é algo que, se você for colocar na média do futebol brasileiro, dá para falar assim, bem, o Vasco tem um CT. Mas o que eles querem fazer não é isso. O que o Marcos Faria Lamáquia quer é fazer o CT mais moderno da América do Sul. Então, esse é o terceiro pote. Recapitulando. Pote 1, dinheiro para o futebol. Pote 2, assumir o fluxo. Pote 3, CT. Pote 4, assumir a dívida. E aí a gente fala sobre uma dívida hoje de 1,3 bilhão. É muita coisa. Que deve cair para 700, 800 milhões. Porque você está negociando essa dívida, renegociando. E o grande problema do Vasco hoje é a dívida. Sim. O grande problema do fluxo de caixa do Vasco hoje é a dívida. Então você está falando que a proposta, Pedrosa, é futebol, dinheiro no futebol, assumir o fluxo
prometer um CT e também assumir a dívida? Só aí a gente está falando de cerca de 2 bilhões a 2 bilhões e meio de reais nessa negociação. Agora, a melhor notícia que eu apurando e ouvindo das fontes que conversei, que o torcedor do Vasco, para mim, ele tem que comemorar. Dinheiro do futebol é dinheiro reciclado para o futebol. Legal, legal. Digamos que o Marcos Varela Máquia já tivesse no Vasco quando o Ryan foi vendido. Legal. A gente conseguiu aqui 250, 100 milhões de reais com o Ryan. Esses 100 milhões de reais voltam para o futebol. Pô, espetacular. Esses 100 milhões de reais vão ser investidos no futebol. Espetacular, gente. Espetacular. De fato, Pedrosa, essa, assim, junto com o CT, aliás, eu acho que tudo, né? Mas essa é espetacular. Não é tirar o dinheiro do futebol, vamos investir no CT, não. Futebol é futebol, do CT pode vir com premiação, não sei. Muito legal essa notícia. Dinheiro do futebol é do futebol. Você pode pegar o CT com dinheiro de alguma outra situação, ou até do próprio investimento do La Máquia, em qualquer outra parte do clube, mas do futebol é do futebol. A dívida é a parte. O fluxo é a parte. Se o Ryan foi vendido por 100, os 100 vão ser reinvestidos no futebol. Isso está em contrato. Isso não é uma coisa que eu estou tirando da minha cabeça. Isso está em contrato. Isso é uma informação. Tá? Então a gente está falando aqui de um comprador em potencial que é um cara que quer mudar a realidade do Vasco. Compreende? Então, esses são os fatos até aqui. Problemas. Eles querem autonomia total. Eita! Eles não querem entrar no Vasco para poder brigar com a política. Eles não querem entrar no Vasco para poder ficar sendo refém. Eles querem comprar os 90% e não tem interferência de ninguém. Eita! Autonomia total. Autonomia total. Para quando entrar no clube, contratar, demitir, reorganizar. Pedro, você está falando então que vai ter uma limpa. Não é isso. Eu tenho medo disso. O Vasco vai ter uma transição, pelo que eu ouvi. Uma transição, de fato. Mas eles querem ter autonomia total. E quando falo sobre autonomia, venho para outra informação da crise e do racha. O grupo do Marcos Varela Máquia, do fundo de investidor, vai ter poder de veto na cadeira no conselho que o Vasco indicar. Essa é uma discussão que é um dos últimos detalhes. Então, eu vou dar um exemplo qualquer aqui. Digamos que o conselho da SAF tenha 5 cadeiras. Serão 4 componentes escolhidos pelo grupo de investimentos, pelo Marcos Varela Máquia, e um dos componentes para representar os 10% será o representante do Vasco. Nas negociações, o Vasco conseguiu utilizar desse termo em que você vai ter um representante, mas o grupo do Marcos Varela Máquia vai ter a oportunidade de vetar. O Vasco indicou fulano. Não pode. Fulano, para mim, não funciona. Por quê? Porque eles querem se proteger da política. Claro, não certo. Não quer dizer que o Vasco não vai ter um representante. Vai ter. Mas o grupo vai ter poder de veto. Então, quando você olha para esse sentido, eu acho que é uma situação que, de fato, está sendo discutida e bastante dentro do grupo. É um ponto, sim, de racha. A apuração que eu tenho é que o Pedrinho está enojado com a política. O Pedrinho não quer vir ser presidente de novo. Não quer. Eita! Não quer. Se o grupo do Marcos Varela Máquia fizer uma exigência para que a venda aconteça, o Pedrinho viria no sacrifício, mas o Pedrinho não quer se candidatar. Caramba, hein? E esse grupo que está rachando a situação, pelo que eu ouvi, é um grupo que tem alegado que o contrato não é bom,
é um grupo que está preocupado com essa questão da cadeira e é um grupo que tem arrastado, quer arrastar essas negociações para depois da eleição. Então foi aqui no Pedrosa de fato que eu vi também, né? Que eu vi, alguém colocou no Twitter, e foi de fato Tom Pedrosa que falou tudo disso, né? Do Pedrinho tá enojado e tudo mais, dessa situação de colocar só para 2027. Por isso que eu reforço aqui. Quem são, né, essa galera da situação que rachou na Sempre Vasco e que tá achando que o contrato é ruim? Por quais motivos? É só o lance da cadeira? Tem alguma coisa no contrato que ninguém saiba? É importante vir a público e falar. Porque só ficar nos bastidores tentando vetar e jogando pro ano que vem, tentando esperar algum outro fundo, não vai adiantar. É claro que me preocupa também esse lance da, da SAF, deles quererem mandar em tudo, porque, cara, tem muito aquilo, né? O que esses caras vão fazer? Não podem, pô, não podem fazer sacanagem com o clube. Tem aquele medo, tem aquele receio, mas por um outro lado, a política do Vasco é uma política falida. Falida. Os mesmos que se dizem vascaínos são os que mais prejudicam o clube. Então, do mesmo momento que há preocupação, há esperança de que o Lamarck e o fundo financeiro dele acabe de vez com essa política nefasta do Vasco da Gama. O meu maior medo aqui é o receio igual eu tive com a 777. Depois, né, de tudo aquilo que aconteceu. Porque de resto, de tudo que o Pedro Gosta trouxe aqui, eu tô favorável. Tudo mesmo. Enquanto o Pedrinho e o Marcos Ferella Máquia querem acelerar para que a venda seja feita. Em uma das conversas que eu tive com fontes ligadas ao grupo, uma das coisas que foram flexibilizadas e que com a 777 não tinha era o licenciamento da marca Vasco. Ou seja, a associação vai poder novamente licenciar o uso da marca Vasco. Com todo mundo que eu conversei, o ponto sempre foi de muito respeito, respeitar a história do Vasco, nunca mudar a marca Vasco, dar visibilidade para os conselheiros, para os sócios, grupo com o Marcos disposto a conversar com conselheiros, a trocar ideias, a mostrar a transparência necessária. E ainda tem um outro ponto. A tendência é que você tenha um aumento de todos os valores de contratos, como aluguel de estádio, royalties e um monte de coisa que o contrato da 777 é vergonhoso. É vergonhoso nesse sentido. Então, há um medo, mesmo que pequeno, porque o Marcos Varela Máquina está decidido, mas há um medo do Pedrinho e dos seus pares, de gente que está com ele de fato, desse cara encher o saco. E sair da negociação, porque a política está atrapalhando de novo. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: trazer outro ponto aqui, que no meio dessa conversa também é importante. A situação lá do patrocínio, ela foi de fato uma situação em que teve uma discussão acalorada entre diretor de SAF, entre o senhor Carlos Amodeu. Pegou fogo lá. E o grupo do Pedrinho. E quando eu digo isso, a SAF em si, Amodeu, entre outros, defendiam o aceite por parte da Sporting Bet, por considerar os valores ideais, digamos assim. O valor ele começa entre 25 e 30 e ele sobe para 60 de acordo com metas. Ele é um contrato que, de forma geral, ele seria melhor do que o da Betfair, mas ainda não o ideal com que o Vasco orçou. E o ponto é que acabou sendo pacífico. Se a gente vai ter um investidor, a gente não precisa aceitar um patrocínio baixo em ano de Copa do Mundo. Então, essa discussão aconteceu e também foi outro ponto de rachar em relação a isso. Então, vamos lá.
para eu poder conseguir resumir o raciocínio. Hoje é uma situação clara. O Pedrinho quer dar sequência na venda do Vasco, por acreditar no projeto, por tudo aquilo que eu trouxe aqui, em relação ao contrato, ao que o Vasco vai se tornar, enquanto o outro grupo quer arrastar essa venda, questionando, trazendo pontos, questionando credibilidade, questionando o contrato. E o Pedrinho não quer ser mais candidato à presidência do Vasco, justamente porque ele está cansado da política do Vasco. Então, hoje, o que eu posso trazer para vocês é o seguinte: está mais próximo do que nunca. Legal. Essa próxima semana, esses próximos 15 dias vão ser decisivos. O Pedrinho vai fazer de tudo para seguir com a venda, porque ele quer a venda. Ele quer a venda. Parabéns, Pedrinho. Enquanto vai começar uma guerra. Vai começar uma guerra política dentro do Vasco para que essa venda talvez não aconteça. Então é hora, atenção, é hora de nós, como torcedores do Vasco da Gama, fazer protesto, pressionar esses caras para que a venda aconteça. Chega dessa galera mamando nas tetas do Vasco da Gama. Chega, ninguém aguenta mais. É hora de nos unirmos. Próximo jogo do Vasco é pedir pelo La Máquia, é pressionar, protestar, fazer campanha. Chega dessa galera mamar nas tetas do Vasco. Ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais. Ó, é tapa na cara atrás de tapa na cara que esses caras dão todos os dias no torcedor vascaíno. E parabéns ao Pedrinho, hein? Parabéns ao Pedrinho, que tanto critiquei aqui, mas que agora tá lá tentando vender. O Vasco vai conseguir vender para o La Máquia. Pedrinho, confio em você, Pedrinho. Te apoiei para que você fosse presidente do Vasco da Gama. Tem coisas que eu concordo, tem coisas que eu discordo. Muito mais coisas que eu discordo no campo do que na parte política. Que você salvou o Vasco daquela 777 falida e agora está tentando vender para o La Máquia. E tem que ser revelado a galera que quer e a galera que não quer. E os que não querem, o porquê que não querem essa venda. É sempre bom escutar os dois lados. E vamos ficar atentos, hein? Com esta guerra política se aproximando lá em São Januário. Agora, a partir de tudo que eu falei aqui, jornalisticamente, e trazendo todos os pontos necessários, eu acho que eu me fiz claro. Vocês conseguiram entender a linha de raciocínio. Sim. Vocês estão cientes e bem embasados com tudo que eu falei. Pode falar no chat aí. Parabéns, porque Pedro. Aí, a partir disso, eu vou dar a minha opinião. Não só como jornalista, por estar vivendo tudo isso, mas também como torcedor do Vasco. Vocês conseguiram entender tudo? Deixa eu adiantar aqui, então. Eu vou dar opinião. Eu vou dar opinião dele agora? Com tudo que eu tive acesso. Vamos lá. E quando eu falo isso, gente, não é que eu ouvi de boca, não. Eu tive acesso. Eu vi. Tanto de um lado quanto do outro. Eu vi tudo. E vi muita coisa. Sinceramente, cara. Se o Vasco deixar passar essa oportunidade... de conseguir um grupo sério, um grupo que tem dinheiro de fato, um grupo que vai pensar em prol do Vasco, que vai pensar em estrutura, que vai pensar em futebol, que vai reorganizar as contas. E aí vocês têm que partir de um princípio, de um presidente que largou tudo o que ele tinha, que assumiu uma pica, desculpa a palavra, quer tirar o Vasco das mãos da 777, porque o Vasco ia acabar. O fundo do poço era ali. E o Pedrinho vai lá, faz um trabalho de recuperação, organiza as contas da maneira que dá, forma um time minimamente competitivo, que é o que o time do Vasco tem hoje, melhora a CT. Vasco hoje é um clube que tem a Nike,
que está sendo melhor olhado no mercado, inclusive o departamento comercial do Vasco. Parabéns ao departamento comercial do Vasco, que tem melhorado cada vez mais. O Pedrinho confia no investidor, se protege contratualmente e talvez seja atrapalhado pela política do clube. Não podemos deixar, hein? É uma política cansativa. Eu cubro o Vasco há 10 anos, cara. Eu sou vascaíno há quase 32, já primeiro eu faço 32. Eu cubro o Vasco há 10 anos. Eu realmente não quero acreditar que o Vasco vai perder essa oportunidade por conta, mais uma vez, da política nefasta que esse clube tem. É a minha visão, de verdade. Aí vai ter... Você sabe como é que funciona, né? O grupo X me falando que eu sou isso, o grupo Y falando que eu sou aquilo, o grupo A falando que eu sou isso. Gente, eu não preciso de nada. Nada do Vasco. Só que o Vasco vença, que é o que eu mais quero na vida. Hoje eu tenho minha vida completamente estabilizada, financeiramente. Sou um cara, graças a Deus, muito bem posicionado na minha posição, na minha profissão. Assim, tudo que eu queria era não estar trazendo isso para vocês, cara. De verdade. Queria muito estar falando só da vitória do Vasco hoje. Vou entrar agora numa Copa do Mundo, que vai ser o período que eu vou mais trabalhar na minha vida. Eu vou trabalhar papo de 50 dias seguidos. Então, o que eu posso deixar claro para vocês, e a minha história, ela por si só, ela fala, do fundo do meu coração, cara. Tudo que eu trouxe para vocês aqui tem muito jornalismo. E agora, no final, tem um pouco da opinião do torcedor mesmo, cara. De um cara que tá cansado de ver o Vasco sucateado por um mísero grupo de pessoas e que acabam prejudicando 15, 20 milhões Que querem mamar as tetas do Vasco. Então a guerra vai começar, mas é muito importante que o torcedor tenha ciência do que vai começar. E que o torcedor tenha ciência das coisas que estão sendo colocadas. Eu vou correr muito para trazer ainda mais informações sobre os detalhes do contrato, Parabéns, sobre Pedro mais Gosa. coisas. Eu já pude trazer aqui muitos detalhes, mas eu acho que o torcedor tem que estar cada vez mais vigilante e sabendo o que acontece. Falei tudo que eu tinha para falar e quando o Gui Busto falou aqui, Pedrosa, em porcentagem, qual a chance da venda? Irmão, a chance é muito alta. Eu não vou botar porcentagem aqui. A chance é muito alta, porque o Pedrinho já falou que vai andar com a venda. Ele vai andar com a venda. Parabéns, Pedrinho. É fato. Só que agora a gente tem que ver o que vai acontecer nos próximos passos em relação à política. O que eu posso dizer para vocês é isso. A informação que eu tenho é essa. Terça-feira tem reunião. É bem possível que esse contrato, memorando de entendimento, seja assinado nessa semana ou no mais tardar na próxima, a não ser que aconteça uma catástrofe. A não ser que aconteça uma catástrofe. Porque as duas partes querem muito. Tanto o grupo do Marcos Varela Mac quanto o Vasco, na figura do Pedrinho. Então, é isso que eu posso trazer para vocês. O Pedro Borges aqui está falando, Pedrosa, você acha que a venda da SAF é essencial? Não é que é essencial. É a única saída do Vasco. Verdade. A única saída do Vasco é ser vendido. Porque senão a gente vai ficar nos próximos 10, 15, 20 anos, talvez numa questão de austeridade, trabalhando de forma correta, como o Pedrinho está tentando fazer, mas esse processo é muito mais acelerado Vai demorar quando pra você caramba. tem o investidor. E um investidor que, obviamente, quer que o Vasco volte a ser uma potência. Investidor sério, né? Tá? Então, é isso. Pedro Gosa, ó, não me denuncia depois não, hein, Pedro Gosa. Eu acompanhei todo o seu vídeo aí, né, até as tuas informações, a tua opinião também, ó, imagens lá do canal do Pedro Gosa. Sigam lá, na minha opinião, o melhor setorista do Vasco da Gama, junto ali com a Atenção Vascaínos. O Lineker Biondi também, eu sou fãzaço do trabalho dele. São os caras aí que o NT Vascaínos também.
é o quarteto aí que eu sempre estou acompanhando em relação ao Vasco da Gama. Ó, minha opinião. Primeiro quero parabenizar o Pedrinho por essa força de tá batalhando de acordo com o que a gente leu do Pedrosa, com o que o Pedrosa falou, que o Pedrinho quer vender o Vasco da Gama. Segundamente, né, os detalhes do contrato, esses 4 potes que eu gostei muito. Aliás, vai entrar um vídeo aí amanhã no canal de eu fazendo um react sobre o CT do Red Bull Bragantino. Terceiro, né, a política nojenta do Vasco da Gama, os caras que querem mamar nas tetas dos gigantes da colina. E os nomes precisam ser revelados. É hora da gente saber o porquê que esses caras não querem vender o Vasco. O porquê de jogar apenas para 2027. Por quê? Por quê isso vai acontecer? Precisamos saber. Qual é a sua opinião? Deixa aqui nos comentários. Um vídeo muito mais longo hoje do que o habitual, que é ali por volta de 8 a 9 minutos, mas muito esclarecedor de tudo que o Pedrosa trouxe sobre os gigantes da colina. Valeu, galera. Aquele abraço e saudações vascaínas.